Boa noite a todos. Vamos esperar nosso convidado entrar, o Dr. Clodoaldo. Boa noite, Dr. Clodoaldo. Tudo bem? Boa noite, doutor Caio. Tudo bem, e o senhor? Como é que tá o áudio? Tá tudo bem aí? Tá dando para escutar? Perfeito? Perfeito. Ótimo, escutando bem, vendo bem. É uma honra ter o senhor aqui, né? Agradeço imensamente o convite. O Instituto Liz, em nome da doutora Laudelina Inácio, agradece o senhor pelo aceitar nosso convite, né, nesse bate-papo. A gente vai fazer formal. O senhor é uma pessoa com uma agenda tão comprometida e nos deu o seu espaço para a gente poder bater esse bate-papo, né? Eu vou falar um pouco. É difícil falar do seu currículo, é um currículo muito extenso, onde vai ficar a live inteira falando, mas Ah, Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior é pós-doutor em Direito Constitucional na Itália, advogado, professor universitário, sócio fundador do escritório SME Advocacia, conselheiro da OAB-GO, presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB, membro consultor da Comissão de Direito e Estudos Constitucional da OAB Nacional, na qual eu participei, fui bem membro dessa Constituição, foi onde eu conheci o doutor e foi um enorme prazer, né? Então, doutor, nós viemos aqui para falar, né, um pouco mais sobre os contratos, como se fala, como se dá nessa época de pandemia, esses contratos, né? Como é que nós vamos dirimir esses conflitos? Qual que é o posicionamento que o doutor tem a respeito? Então, boa noite a todos, uma vez mais, doutor Caio, boa noite. Agradecer o convite aí do Instituto Liz, né? Nossa querida Laudelina, professora também, né? Delegada, aposentada, aposentada, não sei se ela aposentou? Acho que é, Aposentou. e professora, né? Muita honra, né? Quando entrar em contato comigo para poder fazer essa live, me senti muito honrado. E é um prazer muito grande estar falando com vocês e também para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Essa questão da pandemia, vamos falar assim, que de certa forma, pelo mais que ela seja ruim, é fato, para a Uhum, mediação ela foi como se fosse um alento. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com mediação, conciliação e arbitragem vem há muito tempo no Brasil tentando de todas as formas institucionalizar essa ideia de mediação muito clara. Então nós temos uma onda que chama terceira onda. E essa terceira onda veio criar a mediação como uma forma de resolução de conflitos a partir do ano de 2015. Cria-se o novo uhum, Código de Processo Civil, cria-se também a lei de mediação. Então nós temos bem claramente aí um reconhecimento do Poder Judiciário, né, e também propriamente do Legislativo, que é necessário mudar. Então, diante dessa forma, Caio, hoje, só para a gente começar a discutir, nós temos em torno mais ou menos de 210 milhões de habitantes com 110 milhões de processos. É humanamente impossível o magistrado ter que julgar, né, uma média de 5, 6 mil processos. É humanamente impossível. Se a gente for estudar a ideia de resolução de conflitos, o sistema norte-americano, o sistema italiano, o sistema canadense, eles estão muitos anos na nossa frente em resolução de conflitos. Quando a gente delega aquilo que a gente pode resolver na mão de um terceiro, que seria com toda data vênia, o magistrado, ou seja, eu tenho o sim. poder de resolver meu conflito, eu estou passando para um terceiro, essa heterocomposição endoprocessual, ou seja, esse magistrado que vai resolver esse conflito, ele às vezes pode tomar uma decisão que não é tão adequada como deveria ser. A mediação, nós sabemos, pela própria lei 13.140, que ela é feita por um profissional de uma área, uma pessoa especialista naquela área, que vai tentar, nesse caso, orientar as pessoas para que elas possam chegar a uma resolução de um conflito. Então, a partir do momento que eu levo ao judiciário, nós estamos, nesse caso, numa situação totalmente de desespero, porque um processo judicial, a média é de 8 anos. Essa é a Verdade. média. E por trabalhar na área civil, propriamente, e também sou hábito e mediador também, e eu sou um dos defensores da mediação, eu falo assim, olha, judiciário, o cliente sempre pergunta, Caio, o processo vai demorar? Eu falei assim, o que você entende como demora, né? Ah, um ano. Eu falei, não, essa é uma questão de alta complexidade, dilação probatória, isso demorar uns 4, 5, 7 anos, quem sabe.
com possibilidade de recurso para o Tribunal de Justiça e, quiçá, recurso especial para o STJ. E, logicamente, eu sempre falo que, no primeiro momento, pelo mais que nós, ao ingressarmos com a ação no judicial, estejamos com os ânimos acirrados, passado algum tempo, 1 ano, às vezes 2 anos, as pessoas, nesse caso, já passou aquele ranço, né? E a pessoa já quer entrar num acordo. A gente observa muito em inventário litigioso, né? Divórcio litigioso, que as pessoas refluem e falam, não, eu quero entrar num acordo porque realmente é uma via crucis a relação processual. Agora, nas relações contratuais, que é objeto da nossa temática aqui, a gente observa que nós estamos aí numa crise, tá? Uma crise que o próprio CNJ reconheceu, que o Poder Judiciário não vai conseguir suportar a quantidade de ações judiciais tratando sobre revisionais de contratos. Então, nós temos aí pessoas, né, que foram, de certa forma, todos nós somos pegos de surpresa e todos nós temos relações contratuais. E diante dessa Covid-19, automaticamente, as mesmas atingem essas relações contratuais. Pessoas que têm contrato de aluguel, que não vão conseguir pagar os seus aluguéis, comerciantes que têm locações em shoppings que não vão conseguir exercer sua atividade, como é que eles vão pagar? Relações trabalhistas, temos também contratos de viagens. Então, a relação contratual e também educacional, que deu muito à discussão, isso aí, logicamente, é bem patente e realmente ela é uma questão que necessita uma discussão. O próprio CNJ já está querendo tratar sobre a matéria, criando ferramentas, etc. e tal, mas nós sabemos que existe a mediação judicial, que são os CEJUs, que são centros de mediação, e a mediação, né, particular, né, feita por centros de mediação, né, como a Rede Liz, que tem esse potencial, né, de resolução de conflitos também. Seja de uma forma judicial ou seja no privado, é sempre muito bem visto como forma de resolução. Então, observe aí uma demanda envolvendo aí, suponhamos, contrato educacional. Um colégio, né, eu vou dar um exemplo, as minhas filhas estudam num colégio, elas têm 3 anos de idade, e a partir do momento que foi determinado que elas não teriam aula, eles foram para o remoto. Só que ensino remoto para criança de 3 anos não tem aprendizado nenhum. Então, eu fui questionar, logicamente, com o supervisor do colégio sobre uma possibilidade de desconto. Por quê? Porque eu entendia que realmente o colégio estava fazendo tudo que poderia fazer, mas nesse caso, né, por ser um ensino básico, fundamental, seria interessante pelo menos um desconto. Ou seja, eu abri a possibilidade do diálogo. Claro. Dentro desse fato, foi me dado um desconto de 50%. Eu falei, excelente. Aí, de repente, a Secretaria Municipal de Educação determinou que esse ensino para esse tipo de criança não poderia ser feito de forma remota, ou seja, rescisão contratual. Então, a rescisão contratual partiu do próprio colégio. Por quê? Porque ele reconheceu que não conseguiria, nesse caso, atender e, da mesma forma, a Secretaria Municipal de Educação determinou que não fosse feito. Agora, imagine se todos nós fôssemos quebrar relações contratuais. O Brasil estaria numa quebradeira sem fim. Então, imagine aí, academias, né? Estão proibidas de funcionar. Então, essas pessoas não estão exercendo sua atividade e vários consumidores, né, pela Lei 8.078, não estão usufruindo dos seus benefícios, vão querer rescindir a relação contratual, alegando, nesse caso, caso fortuito e força maior, como teoria da imprevisão, para a quebra da relação contratual, sem qualquer tipo de aplicação de multa que seja. Então, diante desse fato aí, o interessante mesmo é abrir o diálogo e discutir. E dessas discussões, Caio, é achar o melhor denominador comum. Se está na minha mão, né, como consumidor, determinar aquilo que é certo para mim, eu vou buscar dentro do princípio da legalidade. O grande problema é que as pessoas não sabem conversar. Sempre foi criado um sistema institucional, principalmente na área jurídica, de que a advocacia não é profissão para covarde. Então, o curso de direito parece que ele realmente foi feito para isso, né? Faca nos dentes, vamos quebrar o pau aí com todo mundo. Mas a mediação é uma alternativa franciscana de ser, né? Uma alternativa
olha, vamos conversar, vamos dialogar. O prazo de mediação é muito mais curto, não tem como mesurar uma mediação propriamente com um procedimento judicial. Então, Caio, na minha perspectiva, a mediação não veio para ficar, não. A mediação é o presente e futuro, tá, do Poder Judiciário. Com certeza. Agora, Porque muito... só para finalizar um ponto de vista. O sistema norte-americano, desde a década de 60, já vinha trabalhando mediação. A Universidade Americana de Massachusetts desenvolveu uma mediação online. E essa mediação online, ela foi utilizada pelo PayPal, foi utilizada por algumas plataformas como eBay, que é o Mercado Livre americano, para resolução de conflitos. Então, se eu comprei, boa noite, se eu comprei, suponhamos, um produto, e esse produto apresenta um vício ou defeito, a partir do momento que esse produto apresentar esse vício ou defeito, eu posso entrar diretamente na própria eBay, fazer uma reclamação. Eu tenho 2.000 caracteres para poder fazer essa reclamação. Ao fazer minha reclamação, aquele que me vendeu vai ter acesso a essa reclamação. Ele também tem 2.000 caracteres para poder escrever aquilo que ele entende. E uma inteligência artificial ou um próprio mediador vai dar uma resolução desse conflito. Então, o prazo estimado de resolução de conflito é de 72 horas. Me fala se uma justiça de 72 horas é justa. É super rápida e super justa. Com porque certeza. justiça não é justa, né? Com certeza. E da mesma forma, o Brasil começa também a adotar essas ferramentas, né? Nós temos aí empresas brasileiras que utilizam a resolução de conflito online também. E também nós temos centro de mediações que utilizam também mediação online, porque as pessoas já que estão impedidas de se encontrarem presencialmente diante da pandemia, elas vão se utilizar nas ferramentas online, como o Poder Judiciário vem utilizando, e a mediação e a arbitragem já vamos falar assim, são os pioneiros nesse instituto, né? E o Judiciário nada mais nada menos está copiando isso, né? Agora, Caio, você que trabalha diretamente aí também com mediação, né? Na ponta também, qual é a sua perspectiva sobre a situação atual e as relações pandêmicas e contratuais? Olha, doutor, eu acredito que a pacificação do litígio, vamos dizer assim, nesse sentido, é o melhor caminho, porque, igual o doutor mesmo pontuou, o que acontece? Se uma relação contratual são três pessoas, e se você tem o poder de resolver o seu problema, e você terceiriza esse poder para outra pessoa, provavelmente essa decisão ela não vai ser tão favorável. Muitas das vezes, quando você entra numa relação de mediação, existe muitas vezes a questão da a própria parte, às vezes ela não está nem querendo um retorno, e vamos dizer assim, somente financeiro, e sim um respaldo de uma mágoa, alguma coisa nesse sentido. A mediação ela traz esse ponto para que as partes possam entrar e possam expor realmente o seu problema. Muitas das vezes, igual o doutor mesmo falou, a respeito em relação não só ao contrato, vamos dizer em relação à família, a mediação na área de família. Muitas das vezes, eles são litígios que perduram anos e anos e anos, com às vezes falta de querer de conversar, falta de querer um diálogo, de querer ter oportunidade para as partes falar. E nós sabemos que no judiciário isso não tem como, né? É a lei sociológica. A gente tem que chegar e abrir o espaço para que as partes falem, para que as partes exponham os seus problemas. Então, nós, os mediadores, temos as técnicas de rapport, as técnicas necessárias para chamar, fazer mediação privada, separar as partes, muitas vezes escutar realmente o verdadeiro problema. Às vezes o problema tá mais fácil de resolver do que propriamente se puder delongar isso para levar para o lado do judiciário, vai perdurar por anos e anos e anos. E nós, a mediação, nosso intuito realmente é a pacificação dos conflitos. Esse é o intuito daqui que foi criado. O Instituto Liz veio com essa primazia, com essa ideia de pacificar os conflitos, porque, igual o doutor mesmo pontuou, não é mais o futuro, é o presente.
Uhum. Eu vejo que é como se a mediação estivesse usando um pouco da common law, né? Porque nós dos nossos sistemas é positivado, a civil law. E nos Estados Unidos, a common law, né, vale muito mais de respeito de acordos, de resolução dessa lide. E não perdura por tantos anos. Por quê? Pelo fato de dar essa oportunidade da mediação. Então, eu acredito que o futuro chegou, o futuro é agora. O judiciário está abarrotado, ele não dá conta de arcar com todas essas demandas. O judiciário perdura por vários anos, anos, anos. E chega ao final da demanda, aquela pessoa, muitas das vezes, ela não tem aquele respaldo que ela gostaria de ter. Às vezes, ela queria, vamos dizer assim, não só o retorno financeiro, mas sim um agradecimento, alguma coisa nesse sentido que só a mediação pode resolver. A Uhum. mediação ela veio para isso, ela veio para pacificar essa lide, esse conflito. Então, nós temos esse intuito. Nós, da Rede Liz, do Instituto Liz, viemos com essa ideia de trazer essa pacificação e ser o braço da justiça em relação a dirimir conflitos e não postergar conflitos. Né? Porque nós sabemos, muitos dos advogados sabem disso, que quando entram, às vezes a parte que é executada, demandada, ela fala, você quer ganhar, você quer enrolar, como é que você quer fazer, como é que é? Então, a gente sabe que pode perdurar um processo aí com recursos, anos, proletando com vários anos. E a mediação das partes, é o que a gente fala. Quando fiz a capacitação para ser mediador judicial, eu fui entender que a lide em si, ela não é necessária. Se você der a oportunidade para as partes é, abrirem, vamos dizer assim, o coração e conversar, às vezes com a mediação privada, você quebra aquele paradigma ali daquele conflito. E muitas vezes você consegue resolver isso aí em 2, 3 horas. Uma coisa que poderia perdurar anos e anos. Lógico. Esse é o meu ponto de vista em relação a isso. E, e está perfeitamente correto. Eu vi até a doutora Laudelina passando aqui, deixando uma É, para nós aqui. É, a mediação, ela propriamente, a ideia principal é pacificação social. Né? Essa é a grande ideia da mediação, de resolver os conflitos de uma forma simplificada, e essa é a base, né? Simplicidade dos procedimentos, confiabilidade das informações, todo aquele que vai resolver seu conflito. Então, assim, de uma certa forma, doutor, as pessoas me procuram aqui no escritório e me procuraram agora em relação à pandemia, demonstrando a sua incapacidade de continuar pagando, por exemplo, financiamento de imóvel, não consegue pagar o seu financiamento do banco. E nós sabemos que, infelizmente, né, as instituições bancárias e as imobiliárias são, por terem uma condição financeira maior, elas têm uma certa resistência porque elas ganham dinheiro com juros. Só que esse tempo já passou, porque hoje em dia não adianta nada. A grande maioria das pessoas daqui para frente vão ter realmente dificuldades sérias. E esse resultado não vai vir agora. Ele vai vir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque se a economia está afetada, automaticamente todos nós seremos diretamente, né, afetados decorrentes dessa economia que nós estamos passando. As pessoas não estão trabalhando, as pessoas não estão produzindo, empresas não estão recolhendo tributos e, consequentemente, o governo federal tomando medidas necessárias. E a grande maioria dos advogados estão sentindo também aí, que é um ponto que eu acho interessante, sentindo o quê? Que há uma certa diminuição. Como conselheiro também, eu ouço vários advogados me falando assim, Clotaldo, diminuiu bastante, né, os clientes, né, o que a gente vai fazer, etc e tal, porque diminuiu. Eu falo, olha, um ponto que tem que ser analisado, os custos processuais. As custas processuais data venda no estado de Goiás são das mais caras. Então, como é que eu vou explicar para o meu cliente que ele vai ter que propor uma ação, suponhamos, revisional de contrato, né? Qual o valor da causa de R$ 1 milhão que ele quer questionar? Ele vai ter que me pagar os meus honorários, que é aquele previsto na tabela da OAB, vai ter que pagar as custas processuais. Ele tem um risco ainda de perder a ação, dependendo da natureza. Ele pode nada pagar incumbência de 10%, podendo chegar até 20%. Então,
a gente for analisar friamente a relação processual, um advogado nunca iria recomendar uma lide. Ele sempre, Sim. de certa forma, fala, olha, agora é o momento de você mudar a forma de pensar, a forma de atuar. E a forma nova de atuar é resolução de conflitos. Está com problema com o banco? Notificação extrajudicial. Problema com a consultora? Notificação extrajudicial. Vamos fazer uma novação, que é uma nova dívida. Vamos fazer um acolo, que é um empréstimo para poder pagar essa outra dívida. Então, a gente precisa sair dessa ideia clara de judicialização para qualquer conflito e resolver propriamente as situações normalmente. Ponce de Miranda fala que a gente acorda, almoça, janta e dorme fazendo negócio jurídico. O negócio jurídico faz parte do nosso dia a dia. Então, a partir do momento que eu vejo que um contrato não vai ser respeitado, eu sou daquela ideia e mudei a minha ideia com essa pandemia e o contrato tinha uma ideia, não social do contrato. E antigamente uma pessoa chegava para mim e falava assim, doutor, eu estou pagando juros. Esses juros são ilegais. Eu falei, vamos entrar com a revisional, etc e tal, porque a revisional é um papel. Além de que juros, o dinheiro é consignado numa conta judicial, né? E o banco acaba com um acordo. Agora, já sou ideia da manutenção dos contratos, porque a manutenção dos contratos são importantíssimos, importantíssimos. Por quê? Como eu disse, a Lei 11.101, que é a lei de falência, trata da falência e da recuperação judicial. Sim. Aumentou e nós tivemos um incremento gigantesco de empresas que vão pedir recuperação judicial. Então é necessário que a reflexão e é necessário, nesse caso, a discussão pela manutenção das relações, ou seja, a empresa também tem que procurar mediar, procurar, nesse caso, entender o direito do próximo, porque o meu direito começa quando o seu termina. Então, a partir do momento que começa com esse diálogo, existe a possibilidade de resolução desse conflito. Então, eu acredito que agora as instituições bancárias vão refletir melhor sobre isso, porque não adianta querer tirar leite de pedra. E situações contratuais, como, exemplo, viagens, né? Nós temos aí pessoas que compraram passagem aérea e nós tínhamos aí, como é que vai resolver essa solução de conflito? Está todo mundo judicializando. O próprio Poder Judiciário criou a medida provisória que fala, nesse caso, que a empresa poderá oferecer o crédito ou a pessoa poderá remarcar a passagem. É algo que já deveria ser feito pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa ideia de civil law, muito ramificada, eu falo que nós estamos além, nós estamos no Brasil Law. A gente já está inventando, né, cara? Então, a gente está inventando coisas que não deveriam ser feitas. Se é Verdade. civil law, eu entendo que nós estamos já partindo, no meu ponto de vista, como law. A gente, dentro da mediação, a gente quer resolver, a gente precisa resolver. Mas, logicamente, resolver de uma forma que a pessoa saia satisfeita. Mas lembrando que mediação é sempre assim. Ambas as partes têm que saber abrir mão de direitos para que seja feito um acordo. Né? Do meu ponto de vista, seria mais ou menos nesse sentido, cara. E a razão da pandemia causada pela Covid-19, o senhor acha que é suficiente para exonerar o determinado devedor da sua obrigação contratual, na sua opinião, doutor? Porque é um caso fortuito de força maior, né? E qual que é a sua opinião em relação a isso? Como eu disse, existe uma máxima no direito chamada pacta sunt servante. O contrato entre as partes. Analisando o sistema norte-americano, que eu gosto de estudar bastante, o americano não tem disso. Ele fala o seguinte: se você assinou um contrato, você leu o contrato, assinou o contrato, significa que você não pode reclamar sobre qualquer situação que esteja no contrato. E um exemplo claro foi uma empresa que comprou a Victoria's Secret, que é uma empresa norte-americana, e logo que ele comprou veio a pandemia. E ele queria rescindir o contrato sob justificativa da pandemia, que seria um caso fortuito e fosse maior, que atingiu diretamente o comércio dele. O que o Poder Judiciário decidiu? Contrato? Se o contrato está escrito e falava lá pandemia, não tem por que você alegar posteriormente que você foi atingido. A questão é que cada contrato tem que ser analisado de acordo com as suas características. Então, um profissional do direito, a primeira coisa que ele vai receber como documentos, né, e é interessante porque no diálogo de mediação você não trabalha com documentos, você trabalha com informações que as pessoas vão
propriamente falando, né? Mas é interessante, de uma certa forma, às vezes, e como profissional já disse, olha, eu gostaria de dar uma olhada no contrato, né, para poder te dar uma melhor, tornar mais claro, né, para ambas as partes sobre os seus direitos. E se no contrato, e vier, peguei contrato que fala pandemia, pelo que pareça, em caso de pandemia, eu entendo que hoje, pela manutenção dos contratos, o Poder Judiciário ele vai ter que tomar muito cuidado, mas muito cuidado ao decidir. Porque aquela decisão, ela vai ser uma decisão que vai trazer uma repercussão geral para todos os processos que correm no mesmo sentido. E o que nós temos hoje, infelizmente, é uma falta de diálogo totalmente no judiciário. Um juiz decide, por exemplo, um exemplo da questão da pandemia. O governador determina o fechamento. O juiz determina a abertura. O desembargador determina o fechamento. O juiz autorizou as consultoras a continuarem. Então, assim, você não sabe mais quem é que realmente está dizendo tem que dizer. E nessa confusão toda, você vai confiar, desculpe o termo, não é o magistrado em si, mas sim toda a questão de organização do Poder Judiciário, que eu acho que, de certa forma, é muito complicado pelo volume. Eu posso falar para o meu pai é juiz, eu falo por uma questão de vivência. Ele chegava lá, tinha 4, 5 mil processos. Eu falei, ele falou, é humanamente impossível. Humanamente impossível. Então, assim, o que vai acontecer? Então, essa ideia pré-processual, projetos de lei que determinam a análise pré-processual, ou seja, uma mediação, uma tentativa de conciliação, ou, quiçá, às vezes, uma arbitragem como resolução de conflito. É obrigatório, do meu ponto de vista, e antes de ir para o Poder Judiciário, todas as demandas deveriam ser resolvidas na mediação. Mandar para mediação, porque é assim nos Estados Unidos. Qualquer problema, mediação. Sim. Aí fala, se você não resolver, o juiz lá vai mandar a caneta. E na hora que ele mandar a caneta, você não vai ter que chorar. Então, se o poder está na minha mão de resolver o meu conflito, eu vou lá. Se o meu cliente, Caio, causou prejuízo, né? Tá bem claro ali que ele não cumpriu o contrato. Como é que eu vou entrar com uma ação rescisão contratual alegando falta de pagamento se ele perdeu o emprego? O cara que é empregador também tem suas obrigações. Então, essa situação aí eu acho que não vai comportar, porque o Poder Judiciário, se for aceitar toda a teoria de imprevisão como rescisão contratual, nós teremos um caos no Brasil decorrente dessas empresas que vão quebrar. Tá? Então, assim, se você não tem condição de ter o contrato, peça a rescisão do contrato, tente renegociar o contrato, tente conversar, mas não tente, no meu ponto de vista, perante o Poder Judiciário. Com certeza. Inclusive, em relação a o estado de calamidade, né, que é a união do decreto, e que foi acompanhado pelos decretos municipais, estaduais e tudo, e foi gerando, né, declinando a competência um para outro, cada município resolve de cada forma do seu quadrado. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que a saúde vai... Bom, como é que os planos de saúde, nesse momento, essas pessoas que perderam emprego por causa vamos dizer, o município de Goiânia acompanha, mas o município de Aparecida não acompanha, o município de Goianira acompanha, então, que gerou uma certa insegurança jurídica. Como é que o judiciário vai abarcar isso? Como é que o judiciário vai dirimir esses conflitos futuramente pós-pandemia, né? E tem essas questões da saúde também que são importantíssimas. Tem vários colegas passando aqui, né? Mandar um abraço aqui, doutor Eliane, presidente da Comissão de Trânsito, doutor William Veloso, nosso colega, vai ser candidato a vereador, grande amigo, né? Doutora Aldelina, Ibrian, vários colegas passando aqui, deixando um abraço para o nosso. Mas a questão do plano de saúde ele é muito complicado e sensível. Por quê? A pessoa, nesse caso aí, que tem um plano de saúde, que vem pagando com dificuldade, porque o plano de saúde no Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema de Saúde, pela Lei 8080/90, mas a gente observa que atendimento público, infelizmente, por ser universal, não é tão adequado como poderia ser. Não é, Aguinaldo? Um abraço. Mesmo assim, não sendo adequado, a gente tem um plano de saúde, como se fosse uma segurança, né?
E Sim. tem pessoas que não estão conseguindo pagar seu plano de saúde. E nós temos aí teorias dentro do direito civil, do direito contratual, que fala do adimplemento substancial performance. Você sempre pagou as parcelas. Se ele deixar de pagar uma parcela, duas parcelas daquele plano de saúde, isso não gera a impossibilidade de atendimento dessa pessoa. Só que o grande problema é o seguinte, Caio. A pessoa precisa judicializar. A empresa, nesse caso, o que ela poderia fazer? Olha, o indivíduo sempre pagou ali o plano de saúde dele em dia, etc e tal. Ou atrasou e pagou algumas parcelas em atraso, com juros e correção monetária. Agora não, o que ele está mais precisando, o plano de saúde dá as costas para ele. Então, é uma situação tucoque, né? Ou seja, até tu, Brutus. Então, é uma situação que você não espera que aconteça. Então, a partir do momento que eu tenho que judicializar isso, ingressar com ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar ou um mandado de segurança, dependendo, eu vou colocar mais pressão quem não está aguentando tanta pressão, que é o Poder Judiciário, para algo que propriamente o plano de saúde poderia simplesmente resolver. Resolver como? Bom senso. É um cliente, é um consumidor, é uma vida, é um indivíduo que necessita. Então, se ele ficou aqui tantos anos com a gente, é o mínimo que a gente pode fazer, porque, logicamente, tenho convicção de que ele vai pagar. Então, as pessoas nas relações contratuais, às vezes, são tratados como se fossem números. E nós não somos números, nós somos pessoas, nós temos personalidade e nós queremos Uhum. resolver os conflitos. Então, eu acredito que em situações, principalmente de saúde, Goiânia poderia ser, nesse caso, um celeiro envolvendo a questão de mediação de saúde, né? A prefeitura, nesse caso, o governo do estado de Goiás, poderia, nesse caso, né, e o próprio governo, juntamente com o governo federal, determinar, porque a competência é privativa, determinar, nesse caso, a resolução de conflitos diante de negativas de atendimento médico, diante de negativas de remédios de alto custo, às vezes, que o plano de saúde nega. Então, o exame do Covid foi agora autorizado pela ANS que o plano de saúde cobrisse, ué. Isso aí nem precisaria, porque ele é fundamental à dignidade da pessoa humana. Na verdade, nós precisamos muito ainda aprimorar a democracia, aprimorar muito ainda os institutos. E a mediação, vamos falar assim, que é algo novo para nós, é antigo em qualquer país onde você vai. Se falar em mediação em qualquer lugar do mundo, você vai falar, cara, não, mas aqui já institucionalizou a mediação há muitos anos. A gente foi, e no Brasil, falou, não, tem uma lei agora que está completando 5 anos, né, uma criança ainda, etc e tal. E as pessoas não estão vendo o tanto que é fundamental a mediação. A mediação é a única opção que nós temos, do meu ponto de vista, diante da falência das empresas, falência do judiciário, porque o judiciário também já não aguenta mais, como eu disse anteriormente, tanta pressão. Com certeza. A mediação, ela vem, né? Ela vem num momento, um momento muito oportuno nesse sentido que eu falo. Infelizmente, todos nós estamos passando por essa pandemia, mas é um momento de reflexão, um momento que nós também temos que olhar para dentro de nós e partir por um princípio de olhar o ser humano com outro viés. E a mediação, a pacificação do conflito, ela traz essa nova visão. Porque quando o advogado, né, o aluno bacharel em direito dentro da universidade, ele entra e já sai querendo litigar. Né? O negócio dele, o professor já faz um triângulo lá, o juiz lá em cima, o advogado de cá, o advogado de lá, e vamos criar uma liga. E hoje, eu creio que o ano passado, se não me engano, 2 anos atrás, já foi inserido, né, na grade do MEC a mediação, graças a Deus, como obrigatoriedade, para que ensinar os alunos a tirar um pouco vamos dizer, essa ideia de brigar, de litigar. E partir do princípio da conversa, da mediação em si própria, da resolução do conflito, da pacificação do conflito. E a pandemia, nesse momento, ela como se fosse, parou um pouco do rush da vida do ser humano, e eles passaram a enxergar a vida com outros olhos. Eu creio que
pós-pandemia, nós não seremos mais os mesmos. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu acredito que deveríamos usar esse princípio, né, para que construímos novas ideias. E é para isso que a Rede Liz veio, para agregar e trazer, vamos dizer, o futuro chegou. Né, vamos dizer dessa forma, vamos colocar nesse sentido. Tentar dirimir esses conflitos, pacificar, para que litigar? E dar uma ajuda à justiça nesse sentido. A conciliação privada, a mediação privada, ela tem esse dever institucional, o dever de ajudar o próximo, e não igual o doutor mesmo falou, não só números, porque o judiciário também vê números. O judiciário não vê o que realmente aquela pessoa necessita. Eu atuo muito na área previdenciária, então a minha área é uma área mais, o cunho social é bem diferenciado. Então, a mediação na área na previdenciária, que eu falo, eu tento trazer isso nesse ponto, por causa disso, porque muitas das vezes o magistrado ele não vê a situação do segurado, do cliente, né, vamos dizer assim. E a mediação, quando você traz a mediação para antes pré-processual, ela resolve esse problema muitas das vezes. Não haveria necessidade de haver um conflito. Não haveria necessidade da máquina do governo despejar rios e rios de dinheiro, às vezes num processo que poderia ser resolvido em 2, 3 horas de conversa. Essa é a nosso propósito, né? O propósito nosso que o doutor já já tem um viés da mediação, já tem já é árbitro, só me engano, sobre árbitro da Câmara, não é isso? Isso, árbitro da Câmara. Você vê, mandar um abraço rapidinho aqui, a professora Manuela, né, colega da PUC, maravilhosa, muito obrigado. Valdeni também, Goiás aqui presente. A doutora Laudelena comentou aqui da doutora Daniela também, né? A presença dela. Então, assim, falar aqui para pessoas tão gabaritadas nos ouvindo aqui não é tão fácil assim, não. Mas a gente... Maria Tereza Caetano também está aí acompanhando a gente. Mas é muita gente boa aqui acompanhando a gente fica feliz com isso. Mas, doutor Caio, voltando aqui à questão da mediação, já foi provado que a mediação, seja ela privada ou ela propriamente presencial ou online, ela é o melhor investimento. Estou analisando algumas empresas que resolveram investir na mediação como resolução de conflitos. Porque a cada R$19 que eles investem em mediação, eles economizam numa relação processual em torno de R$2.000 a R$3.000. Então, é muito mais barato, logicamente, uma mediação do que propriamente o procedimento judicial. Então, uma empresa um exemplo aí, uma empresa X que, de repente, vende um produto para um consumidor, ou seja, realizando uma relação contratual, e esse produto não foi entregue como deveria ser entregue, fora do prazo, fora das especificações, etc. e tal, sem dúvida, essa consumidora insatisfeita, né, ao procurar, às vezes, um órgão como o PROCON, pode resolver seu conflito. Todavia, se o PROCON não resolver esse conflito, e pode acontecer também, né, pela quantidade de demandas, ou às vezes pelo desinteresse, que pode acontecer também, às vezes ela tem duas opções. Ou a principal opção no ponto de vista dela, ingressar no juizado de pequenas causas, da Lei 9.099, e vão buscar uma ação de indenização por danos morais. Então foi criado no Brasil uma ideia de dano moral para tudo. Tudo, sabe? A banalização dos danos morais. Vamos buscar dano moral para tudo. O Poder Judiciário, ele está muito atento a isso, porque existe a ideia do enriquecimento sem justa causa. Sim. Então, se porventura aquela pessoa, nesse caso, teve um problema com essa pessoa jurídica, a primeira forma é tentar administrativamente. Não foi resolvido? Recomenda-se a mediação. Por quê? Qual que é a principal característica, nesse caso específico, do consumidor que se sentiu lesado? Ele se sentiu o quê? Enganado. E esse sentimento no qual qualquer um de nós podemos passar é o pior sentimento que tem. De você comprar um produto e ter sido entregue diferente. O Código Civil, no artigo 313, fala que ninguém é obrigado a receber algo diverso do que foi pretendido. Então, se eu comprei X, eu quero receber X. Eu não quero receber menos, não posso nem receber mais.
Então, ao receber menos, se a gente for para uma mediação, uma resolução, essa pessoa que aparentemente ela quer, e às vezes o advogado incentiva muito, que ela nem sabe o que é essa ideia de indenização, se ela for lá, o que ela gostaria? Olha, eu gostaria que fosse entregue aquilo que eu comprei. A empresa, olha, eu não tenho mais. Então, a devolução do dinheiro, a senhora quer o crédito de volta? É nada mais, nada menos que o artigo 18 da Lei 8.078. Então, são situações que são expostas. Olha, existe essa opção, existe essa, existe aquela. Interessante, às vezes, as partes. Olha, a empresa pode dar uma carta de retratação? Olha que maravilha. Só na mediação você encontra isso. Que a empresa Só. tal, né, pede desculpas à dona fulana de tal, né, por ter praticado isso, isso e isso. E as partes a fazer esse acordo, logicamente, a tabular esse acordo, a confidencialidade, aquilo que foi dito lá, aquela carta, logicamente essa mulher não pode expor isso, né, porque isso é interna corporis, é só o sentimento próprio, porque a mediação não é uma novela no qual todo mundo vai participar. A mediação são sentimentos próprios que são resolvidos perante aquele contexto fático, naquele determinado local, que, em tese, tem que obedecer regras próprias, tem que ser agradável, no qual as pessoas possam, né, discutir os seus problemas. É tipo o Master Goldschmidt, né? Fala que eu te escuto. Então, Sim. como mediador, escuta muito, deixa a pessoa falar, a pessoa está chateada com a empresa, vai falar à vontade. Quem representa a empresa tem que reconhecer isso, o mediador pode, nesse caso, conversar, falar, olha, vamos escutar melhor a dona fulana de tal, né, o senhor fulano de tal, vamos escutar para a gente tentar achar uma resolução mais adequada para esse caso concreto. Então, essa forma de saber conduzir, ela é fundamental, ou seja, a mediação é um profissional de confiança, ou seja, uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem um cabedal, do meu ponto de vista, de conhecimento gigantesco, porque hoje não tem esse requisito, essa informação propriamente, mas é algo que se espera. Você fez a sua Sim. formação e você quer dar o melhor para as pessoas que estão procurando o Instituto Lins, mas você quer resolver de uma forma que a pessoa saia dali com um sentimento, né, de, tipo assim, estou satisfeita. Não consegui o que eu gostaria, mas eu saí daqui sabendo que a justiça foi feita. Esse é o principal ponto, que a justiça foi feita. E a justiça, ela sempre tem que ser analisada sob o ponto de vista de cada pessoa que se encontra na mediação. Então, numa relação contratual, o contrato no Brasil é de adesão, artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, doutor Caio. Como é que a pessoa vai discutir contrato? O contrato já é pré-elaborado, ele é Sim. vulnerável. Então, essa ideia de vulnerabilidade na mediação, ela não é posta como é posta, às vezes, na relação judiciária, né? Desconsideração da personalidade jurídica, buscar o patrimônio. Fala, não, calma lá. Tem um contrato aqui, não é? O senhor alega que ele não pagou. Por que você não pagou? Ah, não paguei por isso, 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 isso. O senhor tem condição de receber isso? Nós podemos parcelar isso? Existe juros, né? Já tem 8 anos, né, que ele não paga. Os juros prescrevem 3 anos, então já estamos com 5 anos prescritos pelo artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Que tal nós, será a possibilidade de tentar, não, para que a pessoa consiga pagar, enquanto as parcelas, etc. e tal. Então, esse acordo, doutor Carlos, é um título executivo. Ou seja, ele tem força, esse acordo, porque ele é homologado, né, de uma sentença propriamente judicial, né, e põe fim à solução do conflito entre as pessoas. Então, é a melhor opção, seja ela no direito civil interino, no arcabouço do civil inteiro, no empresarial da mesma forma, no previdenciário, no trabalhista. Então, todos vão vão girar e acabar indo para a mediação. Não tem outro caminho. Né? Todos os caminhos levam a Deus, é fato. Mas aqui no Brasil, todos os caminhos vão levar à mediação. Raciocínio lógico. Sim, com certeza. Inclusive, na minha formação, quando estava fazendo a formação para mediador, eu tive a oportunidade de fazer uma mediação dentro do PROCON com uma senhorinha. Ela foi ressarcida totalmente, vamos dizer assim, o prejuízo que ela tinha, mas ela só queria escutar um muito obrigado.
porque eles ligavam para ela de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Então eu fiz a mediação entre as partes. Ela falou, doutor, não é o financeiro que me importa. E sim, eu quero escutar um pedido de desculpas dele, porque eu não aguento mais eles me ligarem. Então, para o doutor ver, onde que isso é possível no judiciário? Você fazer uma mediação privada, você poder separar as partes e escutar aquela pessoa, afagar aquela pessoa, trazer ela para dentro dela mesmo e saber qual que é o problema da senhora. Aí ela nos explicou, nós chegamos para outra parte, para a empresa, e falou, olha, o problema da empresa é isso, da senhora é isso. Vamos resolver, não é só o financeiro, igual o doutor falou mesmo, não é números. Ela quer um pedido de desculpas. Aí a empresa se retratou, o representante da empresa se retratou e ela se deu por satisfeita. Ela não queria nem em relação de consumo, nada, 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 nada. Mas ela foi ao PROCON, ela procurou. Então, é esse tipo de coisas, esse tipo de cultura que nós devemos trazer para dentro das instituições. Que seja trabalhista, que seja previdenciária, que seja empresarial, e trazer essa cultura de mediar primeiro, antes de litigar. Antes de abrir um processo, antes de propor uma execução, tentar fazer um diálogo, propor uma prévia conciliação. Né? Esse é o propósito nosso que a gente está tentando implementar, e se Deus quiser, nós vamos conseguir. Vai dar Deus certo. quiser. Vai dar certo. Vale ressaltar também que a ideia de mediação, mediação, ela pode iniciar-se nas relações contratuais, as partes podem colocar a resolução dos seus conflitos na mediação, lá pelo artigo 78 do Código Civil, né? Na relação contratual, as partes podem eleger a mediação como resolução de seus conflitos livremente. E também vale ressaltar, doutor Caito, e todos sabem também, que durante as ações judiciais é possível solicitar ao Poder Judiciário, nesse caso, que será feita uma mediação como resolução daquele conflito. Ou seja, aquele processo ele será suspenso e será marcada essa mediação como uma tentativa de resolução daquele conflito. Então, ela se torna fundamental, principalmente nas ações envolvendo aí rescisões contratuais imobiliárias. Aumentou muito a quantidade de pessoas que realmente não estão aguentando pagar as prestações, os balões, as suas convenções contratuais com construtoras. Então, existe um medo muito grande de cortes de arbitragem aqui em Goiás, né? Mas eu acredito que se esse receio existe de cortes de arbitragem, ele não existe propriamente numa mediação. Porque a mediação, ela não tem um caráter obrigatório, em regra, por relação contratual. As partes vão porque querem, ninguém é obrigado a mediar. Então você vai porque entende que a mediação é uma resolução de conflitos e você quer propriamente tentar resolver esse conflito. Então ela é fundamental. Agora, de uma certa forma, a mediação, ela tem casos específicos que eu já peguei, como você comentou aí, que a pessoa só quer essa satisfação. Qual que é a satisfação? O brasileiro não gosta de perder nunca, né? Mas é uma satisfação de ter o reconhecimento de seu direito, de ter o reconhecimento do seu direito diante de um conflito. Então, você tem noção, por exemplo, sou professor da UFG, né? Professor da Unigoiás e da PUC. Eu tenho, em média, de alunos de mediação, conciliação e arbitragem, uma média de 400 alunos por semestre, dessas turmas. E esses alunos vêm lá no 10º período estudar mediação, conciliação e arbitragem, né? E já vem, logicamente, com aquela ideia, né, bem clara, né, de resolução judicial. Aí quando você apresenta, né, e propõe a fazer simulações de mediação, propõe a apresentar casos, né, as pessoas vão vendo que é muito mais simples propriamente do que normal. A gente faz uma mediação lá, e como é que é? Meu filho, seja você, né? Procure, nesse caso, atuar. Eu ponho, às vezes, as pessoas com advogado, não é obrigatório, né? Mas se uma pessoa apresentar a mediação pelo princípio da paridade das armas, que a gente fala, né? A própria lei de mediação fala, o mediador pode, nesse caso, né, redesignar um novo dia para outra mediação para que a pessoa apresente. Mas os próprios advogados, agora, nessa nova formação, porque é uma matéria obrigatória, a mediação e a arbitragem, eles já estão mudando a forma de diálogo. Por quê? Nós temos técnicas de mediação, né? Que é a
cordialidade, né? Você vê assim as pessoas, boa noite, boa tarde, bom dia, doutor, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. A minha proposta inicial é essa, a minha proposta tal. Então as pessoas sabem, hoje em dia, trabalhar um pouco melhor. Daqui uns 5 anos, se a gente for discutir de novo, creio se Deus permitir, a gente vai ver que aqui, essa live ela vai estar desatualizada. Por quê? Porque todo mundo vai estar com a ideia bem clara de mediação. É resolução de conflito. Estou com um problema em relação contratual, vou procurar um centro de mediação e resolver isso. Por quê? Lá é o local, o ambiente, um profissional gabaritado, que vai saber conduzir bem, e, logicamente, a probabilidade de acordo é de 80%. Então, Com já tem certeza. um dado estatístico do próprio CNJ, e no nível internacional também, que 80% das demandas que são propostas, porque as pessoas vão porque querem ir. Então, já começa com essa situação de que elas querem resolver, mas elas não sabem resolver. Aí que é o profissional sabendo orientá-los, né? O profissional, né, bem capacitado, ele sabe conduzir a mediação, e principalmente nesse sentido, de saber, muitas pessoas, eu quero falar, deixa eu falar. Muitas vezes a gente participei de fiz mediações que a pessoa, deixa eu falar, eu quero falar. Não, tudo bem, a senhora vai ter a oportunidade de falar, vamos conversar, vamos resolver o conflito. Que no judiciário a gente sabe que não tem essa possibilidade. Muitas das vezes os advogados falam pela vontade do cliente, vamos dizer, nesse sentido. E na mediação, não. Na mediação, a própria parte resolve, tenta resolver esse problema. É o que a gente fala muito. Não deixe o terceiro resolver seu problema. Vocês estão aqui para resolver o problema de vocês. Então, tragam essa oportunidade para esse momento. Esse momento é único. É o momento de vocês. Esse momento é o momento que vocês têm para dirimir esses problemas. Todas as mediações que eu fiz, eu tento colocar isso. Não ponha a responsabilidade para um terceiro resolver. Vocês têm o poder, o empoderamento das partes. É o que nós falamos na mediação, o empoderamento das partes. O afago, o empoderamento das partes. Você empodera as duas partes para que elas tenham o poder de resolver, poder de resolução. Que no judiciário, muitas vezes, não tem esse viés. O judiciário, o advogado vem, o outro advogado fala, às vezes, muitas vezes nem o autor nem a outra parte fala. Só os advogados se debatem em audiências. E na mediação, não. Na mediação, a pessoa tem essa oportunidade de expor realmente o seu problema e tentar dirimir esse conflito, né? Sem dúvida. Faltam, acho que 6 minutos para nós acabarmos. Sim, sim. Aparecer aí agora e o relógio contando, mas só a título de informação também, por exemplo, acidentes de trânsito, né? Uma pessoa que bate um carro na outra, né? Geralmente ela tem que tentar resolver esse conflito com aquela outra pessoa. Não conseguindo, ela se vale às vezes do juizado. Agora, uma ação no juizado tem uma média de 1 a 3 anos, a média, para que uma sentença seja proferida. A pessoa que errou, ela deveria, nesse caso, no primeiro momento, reconhecer o seu erro e tentar uma resolução do conflito, mas a pessoa espera o negócio acontecer, ela fala, não, eu vou ficar impune, eu vou ficar quieto, se ele quiser, ele processa. Me processa. Quando ingressa com a ação, o advogado, que é um advogado treinado, preparado, e fala, na conciliação, advogado da pessoa que bateu, vamos entrar em acordo. Por quê? Lá no final a gente vai perder, porque as provas são robustas, a gente vai perder. E ao perder, os juros vão correr lá do início da propositura da prova. E o senhor vai pagar pela morosidade do judiciário. Não porque o juiz é incompetente, pelo contrário, pelo volume de ações. Sim. O magistrado, ele luta, mas vai pagar os juros durante todo esse período. Então, é melhor entrar no acordo, na conciliação que seja, não deixa para a sentença, senão essa bola de neve aumenta e a pessoa não acaba suportando. Então, a mediação de acidentes de trânsito ela é fundamental também. Toda vez que tiver um conflito envolvendo acidente de trânsito, toda vez que houver um conflito, às vezes um atropelamento, por que não sentar, tentar dialogar, porque, lógico, as pessoas estão com ânimos acirrados. Mas, às vezes, né, uma boa conversa, né, uma boa opção de resolução de conflitos ali, com indenização, uma proposta no qual a pessoa consiga pagar de forma adequada. O Estado, a prefeitura também precisa aprender a mediar. Agora é que estão aprendendo a mediar,
que é mediar? Tirar juros? Não é só isso, não. Tem que apresentar propostas de refis, né, que é financiamento, Uhum. 48. Agora vai ter que mudar, o governo federal vai mudar, estadual e municipal vai ter que mudar, porque as pessoas não vão ter condição de pagar IPVA, IPTU. Então vai todo mundo desaguar em cima da mediação. Então, quem está investindo em mediação, você que é mediador, continue investindo em mediação. Parabéns mais uma vez ao Instituto Liz. Obrigado, doutor Caio, o convite. Tá? Muito obrigado. Agradeço a cada colega que teve paciência de me ouvir. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao nosso doutor Caio. Foi uma honra você, o senhor do doutor aceitar o nosso convite. Fica aqui mais uma vez. O Instituto Liz está aberto a novas ideias, para promover cursos de capacitação para os advogados, para a gente ver se consegue, né, tirar um pouco esse viés da lide, trazer a pacificação dos conflitos, e faça aqui o convite ao doutor, se o doutor quiser participar junto conosco, do nosso time, o convite fica já feito ao vivo e gravado, para que se o doutor é muito ocupado, tem suas demandas, mas desde já fica o nosso agradecimento em nome da doutora Laudelino, do Instituto Liz, e mais uma vez, muito obrigado por o doutor ter aceitado o nosso convite. E foi uma brilhante explanação. Pena que o tempo é pouco, né? Por isso que desde já fica o convite para uma nova, quem sabe, um curso que a gente possa divulgar, né? Vamos sim, vamos sim. Eu estou até com um curso de desenvolvimento sobre isso, né, que trata sobre relação contratual pandemia, né? Mas eu estou desenvolvendo ele, mas aí a primeira oportunidade que tivermos também, a gente desenvolve outros planejamentos e outras lives também. Um abraço para... Muito obrigado. Desde já, Um meu abraço para a agradecimento. Em nome de digníssima todos. também, a professora de inglês também, né? Sua digníssima Isso. esposa, professora de inglês. Um abraço para ela também. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez.